A Unicef lançou um alerta preocupante. Cortes no financiamento internacionais à educação poderão deixar até 6 milhões de crianças fora da escola até o final de 2026. Segundo o relatório da ajuda oficial ao desenvolvimento para a educação, deverá cair em 3,2 bilhões de dólares, uma redução de 24% em relação a 2023. Apenas 3 países doadores são responsáveis por quase 80% desses cortes. Com isso, o número de crianças fora de escola poderá subir de 272 milhões para 278 milhões, equivalente a esvaziar todas as escolas primárias na Alemanha e da Itália juntas. Cada dólar cortado na educação não é apenas uma decisão orçamental, é o futuro de uma criança em risco, afirmou Catherine Russell, diretora executiva da Unicef. Regiões mais afetadas, África Ocidental e Central, 1,9 milhão de crianças em risco, Médio Oriente e Norte da África, 1,4 milhão. Países como Costa do Marfim e Mali poderão ter quedas de 4% nas matrículas, afetando diretamente mais de 500 mil alunos. Além da exclusão escolar, programas essenciais como alimentação escolar. Muitas vezes, a única refeição do dia para milhares de crianças podem perder mais de 50% do financiamento. O ensino primário poderá ser o mais afetado, comprometendo o futuro de milhões e colocando em risco cerca de 164 bilhões de dólares em rendimentos futuros. Em contextos de emergência, 350 mil crianças correm risco de perder o acesso à educação básica. Mesmo alunos que continuaram na escola poderão sofrer com a queda na qualidade do ensino devido à falta de recursos para a formação de professores, monitoramento e planeamento educacional. Isso poderá impactar 290 milhões de estudantes globalmente. A Unicef pede aos doadores que garantem pelo menos 50% de ajuda vá para os países menos desenvolvidos, proteja o financiamento humanitário para a educação, foquem na educação pré-escolar e primária e amplifiquem mecanismos financeiros globais e aumentem o financiamento inovador sem reduzir o apoio central. Em Moçambique, uma criança de 12 anos morreu após ser alvejado pela polícia. A jornalista Danissa Moiane traz mais detalhes a partir de Moçambique. Olá, em Moçambique, um menor de 12 anos de idade morreu após ter sido alvejado pela polícia dentro de uma viatura que seguia para a província de Manica, na zona centro do país. Na sequência, os populares espancaram e queimaram vivo um agente da polícia e partiram para uma manifestação contra a atuação dos agentes de trânsito. A principal via do país ficou condicionada nos dois sentidos e, na tentativa de dispersar a população, a unidade de intervenção rápida disparou gás lacrimogéneo. O menor, baleado, já foi sepultado e os supostos envolvidos no assassinato do agente da polícia estão detidos. Danissa Moiane, de Maputo, em Moçambique, para o Fala Cabo Verde. Os trabalhadores da Carris denunciaram várias vezes falhas na manutenção dos elevadores de Lisboa. As queixas tornam-se agora mais relevantes. Os trabalhadores da Carris apresentaram várias queixas sobre falta de manutenção adequada dos elevadores de Lisboa, incluindo os da Bica, do Lavra, de Santa Justa e da Glória. Segundo os sindicatos, as falhas reportadas iam desde problemas na tensão dos cabos até dificuldades de travagem. Muitas vezes não tiveram respostas eficazes. Por várias vezes, os trabalhadores relataram, não dizendo que há questões de manutenção, mas relataram algumas anormalidades no funcionamento, nomeadamente na travagem, etc. Portanto, algumas circunstâncias anormais, portanto, e que nesse contexto não sabemos do que é que foi feito e se alguma coisa foi feita para perceber se havia ou não havia situações anómalas. A manutenção não estava a cargo dos trabalhadores da Carris. A empresa responsável é externa. A manutenção não é feita pela empresa Carris, apesar da Carris ter meios técnicos
para o fazer, portanto, tem oficinas próprias. E há uma coincidência de que os 2 registros que há de acidentes no elevador da Glória, que são aqueles relativamente a elevadores deste tipo em Lisboa, foi 2018 e 2025, ou seja, já no período da externalização. A última grande intervenção tinha ocorrido entre agosto e setembro de 2024. A Carris garante que cumpriu todos os protocolos de manutenção com inspeções diárias, semanais e mensais. Zelensky rejeita encontrar-se com Putin em Moscovo, dizendo que não pode ir a Moscovo enquanto o seu país está a ser atacado com mísseis todos os dias. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky rejeitou a proposta do seu homólogo russo Vladimir Putin para um encontro presencial em Moscovo, afirmando que Putin pode ir a Kiev se quiser realmente construir pontes e negociar o fim da guerra. Não posso ir a Moscovo enquanto o meu país está a ser atacado com mísseis todos os dias. Não posso ir à capital deste terrorista, disse Zelensky em entrevista à estação de televisão norte-americana ABC News. Putin sabe disso, acrescentou. Para Zelensky, a proposta feita por Putin esta semana para um encontro em Moscovo visa apenas adiar uma eventual reunião. Se alguém não quiser reunir-se, pode propor algo que não seja aceitável para mim ou para outras partes, argumentou Zelensky, insistindo que continua pronto para se encontrar com o líder russo em qualquer formato. A ideia de um encontro presencial entre os 2 líderes decorre dos esforços diplomáticos lançados pelo presidente norte-americano Donald Trump e foi inicialmente proposta para acontecer 2 semanas depois das cimeiras no Alasca e em Washington, a 15 e 18 de agosto. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia adiantou que 7 outros países, nomeadamente Áustria, Vaticano, Suíça, Turquia e 3 estados do Golfo já se ofereceram para acolher o encontro. Se Zelensky estiver preparado, que venha a Moscovo, diz Putin. O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou estar disposto a reunir-se com o homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky para discutir uma solução para o conflito entre os 2 países, mas impôs que o encontro decora em Moscovo. O presidente Donald Trump assinou nesta sexta-feira um decreto que altera o nome de Departamento de Defesa para Departamento de Guerra. Depois de assinar a ordem executiva que revive o Departamento de Guerra, Donald Trump disse que os Estados Unidos enviam ao mundo uma mensagem de vitória. Com a mudança, Pete Hegseth passa a ser chamado de secretário de guerra. A medida ainda precisa ser aprovada pelo Congresso, mas no Pentágono os nomes já foram alterados. O Departamento de Guerra foi criado pelo governo americano no fim do século XVIII. Ao longo dos anos, o órgão passou por mudanças. Antes da construção do Pentágono, a pasta chegou a funcionar neste prédio, que hoje integra o complexo da Casa Branca. O atual Departamento de Defesa foi criado pouco depois da Segunda Guerra Mundial, numa época em que era fundamental acalmar os ânimos. A Embaixada Brasileira em Washington organizou uma recepção para celebrar antecipadamente a independência do Brasil. Num discurso em inglês, a embaixadora brasileira disse que o Brasil permanece comprometido em dialogar sobre a agenda comercial e econômica, apesar do que chamou de medidas injustificadas em relação ao tarifaço. Faremos isso com base em fatos que demonstram uma relação comercial com benefícios significativos para os Estados Unidos, que consistentemente registram um vasto superávit comercial com o Brasil, afirmou Maria Luísa Viotti. O presidente americano voltou a dizer que as tarifas de 50% aplicadas a produtos brasileiros ocorreram por questões políticas e que está muito chateado com o governo do Brasil, que classificou como radicalmente de esquerda. Ataque à lancha venezuelana abre precedente perigoso para ações em águas internacionais.
O ataque realizado pelos Estados Unidos contra uma embarcação procedente da Venezuela, deixando 11 mortos, está elevando a tensão no Caribe a níveis inéditos desde a crise política de 2019. Donald Trump confirmou ter ordenado pessoalmente a ação, alegando que o barco transportava drogas para o território norte-americano e era operado pelo grupo criminoso Tren de Aragua, classificado unilateralmente como organização terrorista por Washington. Segundo a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, as águas marítimas estão organizadas em faixas, cada qual com consequências jurídicas. O mar territorial vai até 12 milhas náuticas da costa, contados desde a denominada linha de base, e confere soberania total ao Estado, inclusive sobre o espaço aéreo e o leito marinho. Já a zona contígua entre 12 e 24 milhas náuticas permite ao Estado adotar medidas preventivas e repressivas em matéria aduaneira, fiscal, migratória e sanitária, mas não confere soberania total. A Zona Econômica Exclusiva, se estende até 200 milhas náuticas, concedendo direitos soberanos para a exploração dos recursos naturais, sem restringir a navegação internacional. Trump declarou que a operação ocorreu em águas internacionais, alto mar, a partir de 200 milhas náuticas. No alto mar prevalece o princípio da liberdade de navegação, conforme o artigo 87 da UNCLOS. No Brasil, em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 aliados, a oposição avança no Congresso com anestesia aos condenados. O projeto do líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, pretende anistiar todos os envolvidos nos atos de 8 de janeiro e nos processos relacionados ao inquérito das fake news, que tramita no Supremo Tribunal Federal. Seriam beneficiados os investigados por ataques à democracia, à soberania nacional e ao sistema eleitoral brasileiro desde 14 de março de 2019, inclusive os que ainda não foram condenados. A proposta também prevê a reversão da inelegibilidade dos envolvidos, ou seja, o ex-presidente Jair Bolsonaro não poderia ser preso se condenado pelo STF e poderia se candidatar nas eleições do ano que vem. O deputado Sóstenes Cavalcante se reuniu com o presidente da Câmara, Hugo Mota, e ouviu que o tema vai ser pautado, mas que ainda não há definição de data. Já o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, faz uma negociação paralela. A costura pode atropelar a proposta que tramita na Câmara. Nos bastidores, parlamentares afirmam que o presidente do Senado construiu um texto que já tem o apoio do governo e até de ministros do Supremo Tribunal Federal. A ideia é reduzir as penas previstas aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, mas evitar uma anistia geral e irrestrita. Aqui no Senado, por mais que tenha essa dificuldade com o presidente da CCJ e o presidente do Senado, nós vamos trabalhar após a aprovação da Câmara, que aqui seja aprovado também o texto da Câmara, que seja geral e irrestrito.